Fala galera, contadora que atende o mercado de infoprodutos. A gente vai falar agora de uma novidade, né, que surgiu nos últimos dias. E eu tô gravando esse vídeo agora, 22 de novembro de 2022, e eu digo que foi nos últimos dias porque tem mais ou menos uns 10 dias que eu tinha consultado lá os KNAIs que a gente mais utiliza, né, no mercado digital de infoprodutos. E não tinha visto uma mudança assim em relação ao social media, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Mas, ou social media, né? Como normalmente quem é social media fala assim, né? Mas eu não sou, então eu vou falar social media, tá? Tinha visto até que tinha já uma nova atualização sobre afiliados e tal, mas isso vai ficar inclusive para outro vídeo. Mas aconteceu bem recente, né, também uma mudança em relação ao KNAI a utilizar para o social media, tá? E a gente vai então debater aqui nesse vídeo exatamente o que é que mudou, quais os pontos de atenção, porque às vezes a gente fica na empolgação, na emoção, nossa, agora a gente tem um KNAI específico para o social media, até que enfim, né, a Receita Federal, o IBGE, o CONCLA, eles atenderam aí os pedidos. E será que foi isso mesmo, né? Será que realmente agora a gente está tranquilo, está seguro, que podemos agora, enfim, utilizar um KNAI para atividade de social media e não ter nenhum problema? É o que a gente vai ver a partir de agora, tá? E para isso, eu fiz aqui um esquema, né, num mapa mental para facilitar aqui o nosso estudo, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, mas lembrando que esse vídeo é voltado para contadores, então talvez a gente tenha uma linguagem um pouco mais técnica, né? Se porventura você chegou até aqui e você não é um contador, né? Você é um profissional de social media, tá? Então vamos lá, beleza. O que é que aconteceu, né? Como que era antes, né? Como que era a situação de quem trabalha com social media? Qual era ali o enquadramento fiscal que a gente utilizava, né? Através dos KNAIs. Normalmente, então, o que é que se tinha, tá? Até então, né? Até esse momento, antes dessa alteração, né? Eu separei aqui, ó, duas ramificações. Por quê? O meu entendimento até então, né, era que o social media ele desempenha uma atividade que é uma fatia ali do que uma agência de publicidade faz. Então, com a evolução do mundo digital, né, a gente acabou pegando ali as atividades que antes eram concentradas em uma agência de publicidade tradicional, elas meio que foram ali recortadas, né, foram fatiadas, e daí surgiu inúmeras profissões, o social media, né? Agora podendo ter uma empresa só de social media, né? O gestor de tráfego, o copyright, o estrategista digital, enfim, né? Então, por esse motivo e por não haver realmente um KNAI lá com o nome social media ou, né, algum nome equivalente, eu orientava, né, que se utilizasse o KNAI de agência de publicidade para social media, porque, enfim, era o meu entendimento, tá? E inclusive eu ainda entendo, né, que o social media ele na verdade é uma atividade que a gente extrai de dentro da agência de publicidade. Isso inclusive não mudou. E aí o que é que isso implicava? Se eu fosse utilizar o KNAI de agência de publicidade, o meu cliente ele iria ser tributado, caso ele fosse do Simples Nacional, pelo anexo 5, sujeito ao fato R, por se tratar de uma atividade intelectual, né? Então ele é jogado para o anexo 5, podendo migrar para o anexo 3, dependendo aí da relação de folha de pagamento com faturamento no mês, né? O fato R, tá? Beleza. Aí, na prática, né, a galera ficava, nossa, vou começar pagando 15,5% de imposto, é muita coisa, não tem como. Vários influenciadores da área de social media, né, infoprodutores que formam outros social medias, inclusive, falavam que não, você pode começar como MEI, né? Você vai lá, dava até um direcionamento, utiliza o KNAI de promoção de vendas, né? Utiliza o KNAI aqui de edição de lista, algo do tipo, e você começa como MEI, porque no fim, né, é absurdo, começar pagando 15,5% de imposto, tal. Tudo bem, né? Argumentos aí que são válidos, mas que assim não encontram embasamento na lei. Mas o que a gente tinha então antes era o seguinte, 8 ou 80. Por quê? Na prática, ou a gente via os social medias trabalhando ali, começando como MEI, né, com um KNAI
que era permitido no MEI, mas que ao meu ver não tinha relação nenhuma com social media, tá? Então a gente via muito disso. E também, se ela quisesse, né, se o profissional ali fosse querer realmente começar a trabalhar da forma como a gente tinha a ideia, né, que era o correto, usava o KNAI de agência de publicidade e começava então pelo anexo 5 no Simples Nacional, não poderia ser MEI, né, e já começava sendo tributado pelo anexo 5, aí lógico, dependendo da folha de pagamento, ele iria cair no anexo 3 também. Beleza, então era isso que a gente tinha, tá? Essa tributação mínima pelo MEI, o 8, né? Ou a tributação ali máxima de uma empresa de serviço pelo anexo 5 do Simples Nacional, né? Que seria o 80, tá? Então era mais ou menos até, né, agora essa situação que a gente tinha, né? Já que não tinha uma padronização, não tinha uma pacificação, né? Beleza. O que é que mudou? Então vamos lá. Agora, né, o que é que a gente tem em relação ao... Inclusive, eu vou até... Aqui, ó, novo KNAI para social media, eu tenho que colocar uma interrogação. Pronto. Porque é uma pergunta. Novo KNAI para social media? Será? Né? Então, vamos lá. O que é que mudou agora? Tá? Vou aqui ampliar o meu mapa mental para a gente, inclusive, ver o que temos na prática e depois as vantagens e as desvantagens. Deixa eu entrar aqui no site do Concla. Tá aparecendo aí já o site do Concla, né? Tá. O que mudou? Quando a gente vem nesse KNAI aqui, o 63.19.400, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, a gente vai descendo, né? Aqui tem a explicação, notas explicativas, sempre é muito importante quando a gente vai consultar um KNAI. Eu não posso só resumir a minha consulta a olhar o título do KNAI. Não rola, não é assim que funciona, tá? Porque aqui é só um direcionamento inicial, mas aí a gente precisa ler as notas explicativas, né? O que está compreendido dentro desse KNAI e o que não está compreendido também, tá? Aqui, né? Não está compreendido. E por fim, a lista de descritores, né? Que são ali, como se o título do KNAI, eu só posso ter um para poder ser mais fácil de localizar, mas que esse KNAI ele dá margem para inúmeras outras atividades com seus subtítulos, né? Então aqui a lista de descritores seria mais ou menos isso. E a gente precisa também consultar. E o que é que teve de novo? Esse item primeiro que aparece aqui, ó. Gestão, né, ou administração, serviços, né, de gestão ou de administração de conteúdo relacionado a redes sociais para terceiros. Perfeito. A descrição, eu concordo que ela foi muito bem feita para designar o social media, né? O que o social media faz na prática, que de fato é, né? A gestão de redes sociais, né? De conteúdo para redes sociais de terceiros, né? Que não é dele ali o conteúdo, ele está, na verdade, prestando um serviço para um terceiro nessa parte de gestão de conteúdo das redes sociais. Só faltou incluir o nome social media, ou social media, né? Assim como eles fizeram lá com afiliados, enfim. Beleza. Show de bola. Então eu concordo com a descrição. Para mim ela realmente representa, né, um social media. Agora vamos ver os efeitos disso, né, do fato de ter sido incluído essa descrição, esse descritor dentro desse KNAI 63.19.400, tá? E eu não quero ser o chato da história, apesar de muitas vezes eu ser, né? Ser o cara do contra. Não é meu objetivo, eu não quero passar essa impressão, mesmo que eu possa estar passando, né? Talvez eu passe agora. Por quê? Eu não consegui ver esse KNAI como sendo um KNAI apropriado para o social media, tá? Por quê? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Vamos logo primeiro falar em que ponto foi acertado, né? Essa mudança aqui. Então vamos ver as vantagens disso, né? Primeiro, que a gente agora tem mais clareza. Lógico, né? Eu era um ponto de dúvida no mercado, uma indecisão ali, já que não tinha nada específico para a figura do social media. Agora a gente tem uma descrição que realmente representa o que um social media faz. Então traz mais clareza, traz mais segurança, né? Mais profissionalismo para o mercado. Agora sim, né? Os contadores, os clientes, né? Os profissionais de social media agora eles têm aquela segurança que estão utilizando, em tese, né, um KNAI que foi feito para eles. Maravilha, né? Isso é muito bom. E o outro ponto, né, bem vantajoso, é que agora não tem mais essa questão de ser anexo 5 podendo ser jogado por anexo 3 do Simples, no caso ali do uso do fator R. Agora é anexo 3 e pronto, né? Porque esse KNAI de portais, ele é tributado ali pelo anexo 3 do Simples Nacional. Então agora você começa a tributação a partir de 6%.
maravilha, né? Você poder, inclusive, até gerar esse tipo de informação de conteúdo para a tua audiência, né? Para a tua base ali de leads, de potenciais clientes, de clientes, informando que agora, né? Social media não paga mais, não começa mais pagando 15.000%, realmente a 6%, porque antes, né, na verdade, por mais que as pessoas abriam um MEI para trabalhar como social media, era uma forma meio que ali de burlar a lei, né? Porque a rigor mesmo, o entendimento geral e o que eu também acabava capitaneando era de que o social media era tributado com o KNAI de agência de publicidade, né, e tal. E aí encaixaria ali no anexo 3. Ou no anexo 5. Beleza. Então, lógico que essa mudança ela trouxe vantagens, trouxe benefícios, né? Trouxe pontos ali positivos, tá? Mas é aquela coisa, eu não sei o que é que acontece com a Receita, com o IBGE, né? Com a comissão do CONCLA, porque na verdade essa mudança ela não é da Receita Federal em si, né? É da comissão do CONCLA, uma comissão lá dentro do IBGE que participa alguns órgãos, inclusive a Receita Federal, né? Beleza, mas aí parece que, sei lá, os caras demoram a fazer uma atualização e quando eles atualizam, eles não pensaram em todos os detalhes, em todos os pormenores, em todas as situações. E acaba trazendo um pepino, um abacaxi para nós contadores, porque é a gente que vai ter que lidar com o cliente, né? O cliente ele vai ver só a parte boa aqui, maravilha, agora eu estou mais tranquilo, eu tenho um KNAI para chamar de meu. Mas aí o que é que trouxe de desvantagem? Essa colocação dessa atividade, essa descrição lá no KNAI de portais. Vamos lá. Primeiro, né? Isso reforça o que a gente já entendia que o social media não poderia ser MEI. Isso então acaba sendo até um ponto positivo, né, para a gente como contador que defendia, né, que o MEI, que o social media não podia ser MEI. Agora a gente pode apresentar, né, um argumento ainda mais forte, enfim. Mas para o cliente é uma desvantagem, né? Já pensou aquele que é um social media que estava como MEI, né, aberto, agora assim, se ele quiser continuar como MEI, beleza, mas ele está com todas as informações na mão de que realmente não pode, né? Então ele estaria infringindo a legislação, tá? Inclusive aí para os influenciadores, né? Que formam social medias e que pregam, né? Que ele pode ser MEI, assim, agora você vai estar falando uma informação que é contra a lei, né? Que é contra o que a gente tem na legislação em geral, né? Na verdade não é nem lei, né? Faz parte da legislação. Show! E aí, qual a desvantagem? E eu coloquei aqui, ó, inscrição estadual. Caramba, inscrição estadual. Como assim, Luiz? O que é que isso tem a ver? Vamos voltar aqui para o IBGE, para a página aqui do CONCLA, né? O que é que acontece aqui, gente? Olha só, quando a gente vai verificar aqui a hierarquia que aparece, né, aqui na página, né, do CONCLA, dos KNAIs, tá? A gente começa com um grupo, né, mais abrangente, um grupo mais genérico, e ele vai ali subnichando, né? Ele vai ficando mais analítico, até que a gente chega na subclasse, que é o KNAI em si, né, como a gente conhece, tá? Esse KNAI de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, ele está englobado dentro da seção informação e comunicação, né? Então, ó, grava só esse nome comunicação, tá? Aí, olha só, como eu acho que foi assim, eles acertaram em parte em ter criado essa descrição que realmente é própria para o social media, mas como eles foram infelizes em terem jogado isso dentro desse KNAI 6319400. Eles poderiam, não sei, né, como é que é o detalhe que funciona lá dentro, mas na minha cabeça de leigo eles poderiam ter criado um KNAI novo logo pra cá, ó, tá aqui, social media tem esse KNAI novo aqui, e tal, coloca a numeração nova. Enfim, não aconteceu, né? Se a gente vai olhar essa lista de descritores, cara, é um balaio de gato esse negócio aqui. É uma torre de Babel. Nem sei se tem relação usar o exemplo Torre de Babel com isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que está tudo misturado. Você tem desde o serviço de social media, né? Você tem, olha só, certificação digital, serviço de certificação digital, né? Você tem consulta de banco de dados, distribuição online de conteúdo, que inclusive esse é o que eu utilizo, que eu indico, né? Na verdade para YouTube, como sendo mais apropriado para o YouTube. Aí você tem certificados digitais de novo, você tem fornecimento de boletins meteorológicos disponíveis na internet. Música, olha só, serviços de disponibilização de música através da internet. Certificados digitais de novo.
né? Atividade de operação de aplicativos de conteúdo na internet. Então isso aqui até acaba também tendo relação, né, com social media, tá? Aí a gente tem aqui, que mais? Ó, na página 2, né? Plataformas online de redes sociais, operação também acaba tendo a ver com social media. Operação de portais de conteúdo na internet, portais provedores de conteúdo, portal de busca, provedores de e-mail, página de publicidade, página de entretenimento, site de busca, site de jogos. E aí, por fim, tem o streaming, site de publicidade e streaming de áudio e vídeo pela internet, que também cairia bem para um YouTube aqui. Ou seja, dentro do mesmo KINAI está muito abrangente, assim, está muito diversificado as possibilidades. Você tem o mesmo KINAI é usado para social media, é usado para quem emite certificado digital, né? É usado para quem é ali um streamer, para quem é um youtuber, é usado para quem tem serviço de música na internet, né? Para provedor de e-mail. Enfim, eu achei que faltou um pouco de coerência aí, né? Vamos jogar nesse aqui, já tá bagunçado mesmo? Show, tá? Então, mesmo bagunçado, que é estranho, né? A gente poderia, beleza, ainda assim engolir. Só que aí o problema, né, é o quê? O problema é mais embaixo. Por quê? Esse KINAI, ele tá dentro dessa seção de comunicação, informação e comunicação. Aí muitas juntas comerciais, e aqui que tá o detalhe, tá? Muitas juntas comerciais, quando a gente vai lá fazer um processo de abertura, de transformação, de alteração, né, no CNPJ, e vai incluir esse KINAI de 6319400, o que é que vai acontecer? A junta ela vai colocar lá uma exigência de que, para esse KINAI é necessário ter inscrição estadual, por se tratar de uma atividade de comunicação. Aí você para pensar, eu vou até voltar aqui, nossa, como assim? Como assim inscrição estadual, comunicação? O ICMS, né, essa sigla, ela é de Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse S é de serviços. Que serviços são esses? Serviços de transporte e de comunicação. Então, olha só, a rigor, né, a junta, ela está enxergando só ali o KINAI. O KINAI faz parte de um grupo de KINAIs de prestação de serviços de comunicação, onde esse tipo de serviço ele não é tributado pelo município através do ISS, ele é tributado pelo Estado através do ICMS. E isso aqui está na Constituição, o negócio é muito mais embaixo. Se a gente vier na Constituição, artigo 155, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, vamos aqui, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Ou seja, está na Constituição, a nossa lei maior, a Carta Magna, né? Então, não é só a nossa opinião, não é só a junta. Na verdade, é a Constituição, aquilo que está acima de tudo, dentro aqui do ordenamento jurídico. Aí, o que é que acontece? A junta, em tese, está realmente cumprindo a lei, né? Quando você vai lá colocar um KINAI de social media, conforme está aqui orientado, né? Vai correr o risco grande de se exigir, para dar continuidade ali naquele processo, exigir que também se faça o procedimento de inscrição estadual na Cefaz, tá? Porque está se tratando de um serviço de comunicação que é tributado pelo ICMS. E assim, eu sei que pode parecer meio sem noção, nossa, mas não tem nada a ver, né? Mas é aquela coisa, eles vão enxergar o KINAI, eles não vão ver esses detalhes, a essência ali da atividade. Né? Se você for parar para pensar, o que é que o social media, o que seria o serviço de comunicação que é tributado pelo ICMS? Né? Vamos começar parando aí, pensar nisso. Normalmente, telecomunicações em geral, se você pegar a conta de energia não, a conta de, apesar da energia também, né? Mas a conta de telefone, pega a conta de telefone fixo ou de telefone celular, né? Você vai ver lá que a base de cálculo dos impostos é para o ICMS, né? A energia também, porque tem toda a questão da circulação, né? Tá se movendo. Então a comunicação, o ICMS é imposto sobre circulação, né?
Então a comunicação entende-se que ela se move. Entende-se que ela tem uma fonte de onde vai sair a comunicação, né? E ela tem um destino, onde vai chegar o receptor. Então eu tenho ali o emissor, eu tenho o receptor e eu tenho o meio de transporte também, né? O meio dessa comunicação em si e a própria mensagem. Então, uma Globo da vida, uma TV Globo, né? TV por assinatura, Netflix, essa galera toda ela é tributada pelo ICMS porque ela presta serviço de comunicação, de telecomunicações, né? Onde elas têm um emissor, a fonte de onde sai ali as mensagens, o conteúdo, né? A comunicação em si. E elas cobram por isso, é um serviço oneroso, não é um serviço gratuito, porque se fosse gratuito aí tudo bem. A gente nem falaria de ICMS. Mas se é oneroso, incide, né? E esse serviço, essa comunicação, ela sai daquela fonte, daquele emissor e ela vai para o destino, é para o teu celular, para a tela do teu celular, para a TV da tua casa, né? Então ela teve essa circulação. O canal, o meio de transmissão aí, né? Pode ser via satélite, né? Pode ser via rádio, né? Ondas de rádio, via ali fibra ótica, enfim, né? Então a forma como vai e o teor do conteúdo, o teor da mensagem, isso é indiferente. Mas a gente tem a comunicação. Se você for pegar alguém mais assim ainda teórico, inclusive alguns doutrinadores, eles podem, inclusive, raciocinar que social media é um serviço de comunicação clássico, onde de fato tem que incidir ICMS. Por quê? Se você for parar para pensar, o social media ele presta um serviço oneroso, né? Ele recebe o pagamento ali, não é gratuito. É um serviço para terceiros, onde ele tem a fonte ali de onde vai partir a informação, o conteúdo, a comunicação, o destinatário, que é a pessoa, né, que vai ver ali no Instagram da vida aquela postagem que foi preparada para um social media. Você tem um meio ali de transmissão, tá? E você tem um conteúdo. Então, assim, eu sei que pode parecer muita viagem, né, Luiz? Isso é muita teoria. Cara, é teoria, né? Mas é o que tá a teoria serve para a nossa prática, né? Não dá pra gente inventar, na prática, inventar algo que não tem embasamento teórico, né? Embasamento legal. E não é à toa que as juntas comerciais, né? Eu não posso dizer que são todas, mas eu particularmente já enfrentei esse tipo de exigência na junta da Bahia, de Minas Gerais, né? Onde eu fui usar esse KNAI para um cliente e foi exigida a inscrição estadual. Era um cliente YouTube, inclusive. E aí o que é que acontece? Eles estão se baseando exatamente na teoria, né? No que está lá. Eu até separei aqui, ó, além da Constituição, eu separei um decreto. Tem um decreto aqui, cadê o decreto? Ó? Esse decreto, cadê o decreto? É um decreto antigo, ó, na época da Constituição, de 88, né? Decreto 97057, ele ainda está em vigor, tá? Então, aqui ele vai falar sobre, instituir o Código Brasileiro de Telecomunicações. Aí aqui, quando a gente vai aqui no artigo 6º, onde ele vai trazer os significados, né? Ele vem trazer o significado de comunicação, ó, aqui no item 17º, né? Comunicação, transferência unilateral ou bilateral de informação por meio de sinais convencionados. Ou seja, não precisa ser uma via de mão dupla, né? Não precisa a comunicação ser como, por exemplo, numa ligação telefônica, que eu falo, a outra pessoa me escuta e me fala de volta. Aí a gente tem uma comunicação bilateral, né? Inclusive a telefonia acaba pagando ICMS, né? Mas pode ser uma comunicação só unilateral, onde só você manda mensagem, tipo a televisão, né? A televisão ela manda mensagem e você é o receptor, você não tem essa interação. Então o social media aqui, na hora que ele está fazendo a postagem dele também, ele pode ser enquadrado aqui, né? Alguém pode realmente não, faz sentido ser de comunicação e ser tributado pelo ICMS, tá? Eu não quero chegar a esse extremo, né? No meu pensamento está fazendo sentido, mas eu quero interpretar essa legislação que é antiga, de 88, quando mal existia computador, né, para os dias de hoje. E a gente fazer a separação. Mas a rigor, se a gente for pegar a letra mesmo ali da lei, ela, né, acaba realmente contemplando o social media dentro dessa categoria de serviços de comunicação. Tá? E aí, por fim, ó, tem um decreto que trouxe a regulamentação do ICMS lá no Distrito Federal. Eu peguei do Distrito Federal, mas assim, a gente pode pegar de qualquer estado, tá? E aqui o que é que ele vai falar, ó? Cadê?
ele vai falar aqui sobre o conceito de mercadorias. Cadê? Ó, deixa eu achar aqui. Pronto, ó, vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 2º, tá? Incidência do ICMS. O imposto incide sobre, artigo 2º. Aí vamos aqui, parágrafo 2º. Entende-se por prestação onerosa de serviços de comunicação, prestação onerosa, hein? O ato de colocar à disposição de terceiro em caráter negocial quaisquer meios e modos aptos e necessários à geração, à emissão, à recepção, à transmissão, à retransmissão, à repetição e à ampliação e à transferência unilateral ou bilateral de mensagens, símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. E aqui no parágrafo 3º ele ainda fala, né, que incluem-se entre os serviços de comunicação tributáveis pelo ICMS e os serviços de telecomunicações, telegrama, né? É bem antigo isso aqui, até telegrama. Só que essa lista ela não é uma lista taxativa, né? Ela é uma lista exemplificativa. Ela está falando aqui que incluem-se. Ela não está dizendo que é somente telecomunicações e telegramas que é considerado ali serviço de comunicação tributável para a questão do ICMS, né? São exemplos, tá? Então, eu cheguei até a ver em alguma outra legislação de outro estado que falava até da comunicação via pombo-correio, meu. Cara, pombo-correio, né? É uma comunicação. Eu tenho uma fonte ali emissora, um receptor, o meio de transmissão é o pombo-correio e eu tenho um conteúdo que ele leva, né? Tudo isso é serviço de comunicação também, tá? Então, um serviço de comunicação visual, né, de rádio também, que vai pelas ondas do rádio, tudo isso eu tenho uma comunicação onde a mensagem, o conteúdo sai de uma fonte e vai para um receptor, podendo ser unilateral ou podendo ser bilateral, né? É uma via de mão dupla, tá? Então, aqui, né, no caput desse artigo, quando ele vem falar que o imposto incide sobre, aí aqui ele fala, né, no inciso 3, que incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, por qualquer meio. É serviço de comunicação, independente do meio de transmissão, é então tributado pelo ICMS. Aí se eu vou utilizar um KNAI, que pô, o KNAI está dentro do grupo de serviço de comunicação, aí realmente não tem outro para o fisco, né? A Cefaz vai querer cair em cima. E a junta comercial já tendo essa relação que ela informa, né? Ó, fulano aqui abriu a empresa, ou incluiu, ó, fez uma alteração, incluiu o KNAI de serviço de comunicação. Você acaba tendo a possibilidade de ter mais um ente, mais um órgão ali a te fiscalizar e a te cobrar, né? A regularização, tá? Então é preciso a gente ficar ligado, porque as coisas não foram assim, um mar de rosas, né? Essa mudança que teve, ela na verdade ela gera uma segurança por um lado e uma insegurança por outro. O cliente ele não vai talvez entender, né, chegar nesse nível de entendimento aqui como a gente se aprofundou tanto, né? Mas aí vai caber a você, profissional, contador, contadora, né, traduzir isso aqui e pensar como que vai falar isso para o cliente, como que vai também solucionar essa situação para o cliente, né? Porque não vai adiantar eu falar só do problema, tá? Então, para a gente fechar, ó, eu coloquei aqui uma sugestão, né, do que orientar para os clientes nesse caso, tá? Então vamos lá, em relação ao MEI, se você está lá com um potencial cliente, né, que é MEI, se é um cliente que é MEI e está trabalhando como social media, a orientação é que antes já não era possível ser MEI, mas você usava uma brecha de não ter um KNAI específico, então usava lá um que, eu acho que isso aqui é o que mais se aproxima do social media só para poder ser MEI. Agora não tem mais como, porque a gente tem uma descrição que bate realmente, né, com a situação do social media ali. E nessa descrição ela está incluída dentro de um KNAI que não pode ser MEI. Show! Ou, né, e aí você pode chegar a falar também para o cliente sobre esse novo KNAI, onde você vai falar, ó, agora realmente a gente tem uma atividade específica para o social media, mas cara, tá uma bagunça porque eles incluíram dentro de um KNAI que serve para um monte de coisa diferente, né? E isso acaba gerando a necessidade de você ter inscrição estadual. E aí você fala para o cliente os prós e os contras, né? Para poder ele tomar a decisão. E por fim, o que é que pode ser feito no final das contas? Aqui é uma outra possibilidade. Que aqui, assim, você tem que ver o que faz sentido para você, né? Para você daí poder explicar para o cliente as possibilidades dele. Então aqui eu vou trazer essa alternativa que você avalia. Que é o quê?
você falar ali para o cliente que, ó, a gente pode fazer o seguinte, você não pode ser MEI. Então, só que a Receita, o IBGE, eles te colocou o KNAI ali de social media dentro de um grupo que exige a inscrição estadual, eu não entendo como sendo necessário para o social media ter uma inscrição estadual. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar um KNAI aqui para você, que vai ser tributado pelo anexo 3, né, de 6%. Por exemplo, promoção de vendas, né? Coloca lá o KNAI de promoção de vendas. Promoção de vendas pode ser MEI, mas você não vai ser MEI, porque o social media não pode ser MEI. Tá? Não pode. E aí você vai fazer meio que um artifício, um meio termo. Eu vou usar um KNAI, onde eu tenho a segurança que é um KNAI de prestação de serviços tributado pelo ISS, onde o que eu vou recolher de tributos, de impostos para o governo, vai ser o mesmo valor que eu recolheria se eu fosse utilizar o KNAI aqui que está sendo indicado de portais, né, e provedores. Então, anexo 3, né, tributação pelo anexo 3. Maravilha. E aí eu vou levar para quem é dono de direito. A prefeitura vai ganhar parte dela, Receita Federal vai ganhar parte dela. Eu só vou estar usando um KNAI diferente, não vou me utilizar de um benefício fiscal que eu não tenho direito, que seria o MEI, porque o KNAI de promoção de vendas pode ser MEI, né? Então, é só para poder, operacionalmente, já que a Receita, o IBGE não pensou nesse caso operacional, eu consegui, de fato, recolher ali a tributação pelo anexo 3 do social media, né? Mas sem ter a necessidade de fazer uma inscrição estadual para ele, porque a gente entende que social media é um serviço de publicidade, não um serviço de comunicação, né? Se você tiver esse entendimento. Agora, se realmente você entender, com base nos exemplos que a gente trouxe aqui, que social media de fato cai dentro do serviço de comunicação, e serviço de comunicação ele é tributado pelo ICMS, independente do meio de transmissão, né? É um serviço onerado, prestado por terceiros, onde eu tenho a fonte, o receptor, o conteúdo, o meio de transmissão. Perfeito, tudo que o social media faz está aqui. Aí tudo bem, então você indica, ó, vai ter uma atividade não de comércio, vai continuar sendo uma atividade de prestação de serviço, mas que é tributado pelo ICMS. Então, cara, você tem possibilidades maravilhosas, tá? E aqui eu tô te jogando também o que eu interpretei dessa mudança, para que você possa, né, ver o que faz sentido para você e montar a tua estratégia. Beleza? Deixa eu ver. Nesse momento é isso que eu queria falar sobre social media. Quem sabe aí, né, no desenrolar das próximas semanas a gente tenha mais alguma informação nova e a gente atualiza então esse vídeo aqui. Beleza? Valeu, até a próxima.